Minha rapaziada, o grau de desespero ele é tão grande que a gente até, assim, retomou ao formato antigo que a gente usava aqui no nosso estúdio, porque realmente a gente está apelando para qualquer situação, né? Os supersticiosos nesse momento devem estar malucos, devem estar pensando, cara, qual cueca minha vai acontecer? A gente tá voltando a usar a camisa do Atlético nas lives, nos vídeos, a gente tá mudando o formato do estúdio, enfim, tudo pra gente, quem sabe, ter alguma espécie de reação na temporada, porque o Atlético precisa, né? O Atlético ele precisa bastante, não é que o Atlético precisa um pouquinho, o Atlético precisa muito. E para isso, algumas movimentações de mercado elas ainda vêm acontecendo. O Atlético anuncia hoje o Elan Ricardo e informação exclusiva dos meus amigos da Atlético, sempre dando os créditos aqui, que o Atlético ele também negocia, ele também, enfim, tenta a contratação de Alejandro Garcia, volante do Once Caldas, mais um jogador colombiano, se eu não me engano, confesso que eu não conhecia o jogador. Alejandro Garcia, colombiano de 24 anos, 1,85 m de altura, canhoto, usa o número 20, jogador que vinha atuando regularmente pela equipe colombiana. Então, assim, vou ser bem sincero com vocês que eu vi muito pouco do jogador. Eu vi alguns lances agora para trocar uma ideia com vocês e tentar me aprofundar um pouquinho no que o jogador ele realmente pode entregar. Mas o primeiro insight que eu trago sobre o Alejandro Garcia é... Eu não sei se a gente precisa tanto mais de um volante, sabe? A gente tá numa situação tão difícil, a gente tá numa situação tão complicada, que eu não consigo agora dizer que a chegada de dois volantes vão mudar a temporada do Atlético. Eu espero que esses caras cheguem, que esses caras possam jogar um bom futebol, que esses caras possam agregar o time do Atlético, até pensando na próxima temporada também, porque eu acho que muitos desses reforços que chegaram nessa janela de meio do ano vão servir, assim, na prática pro ano que vem. Mas pensando nesse ano, beleza, pode chegar, pode ajudar. Acho que numericamente o Atlético também precisava de um volante. Mas a percepção que a gente tem sobre as contratações que vem chegando, tanto o Alan Ricardo, quanto agora a possibilidade do Alejandro, é de menos esperança, né? Assim, o ano do Atlético ele é tão ruim que nem no mercado da bola a gente pode se apegar para pensar numa reação na temporada. Mas, assim, um jogador que eu acho que tem características importantes, assim. É um camisa 5 que me parece ter mais aptidão com a bola do que os camisas 5 que estão hoje no Atlético, sabe? E eu acho que isso já é um alento. Mesmo sabendo que é um jogador de marcação, mesmo sabendo que é um jogador de boa competitividade, a gente não pode se resumir como se a gente, pô, fez, assim, em muito tempo com o Filipinho, de aceitar que o jogador seja só isso. E o Alejandro Garcia é um jogador que tem boa chegada à frente, trabalha bem essa bola no campo do adversário. Aparentemente tem boa capacidade de passe para a circulação acontecer. Então acho que isso é um alento. Da gente não ter mais, não só na temporada, mas nos próximos anos, volantes que sejam inférteis e inúteis com a bola. Volantes que sejam incapazes com a bola. Eu acho que isso não dá para aceitar. Eu acho que isso é impossível de aceitar. E acho que o Alejandro Garcia chega para potencializar a gente nesse sentido, beleza? Eu separei alguns números, já que a gente não tem muita coisa do jogador. Vamos tentar entender alguns números aqui. Opa, calma aí. Preciso mudar, tá no Twitter. Acontece, rapaziada, acontece. Agora sim, alguns números. Vamos lá. Assim, é uma porrada de número que a gente vai tentar decifrar aqui com vocês. Questão de chute. A gente percebe aqui que tanto o Alejandro Garcia quanto o Elan Ricardo, eles têm mais aptidão para chegar e finalizar, aí seja uma cabeçada, seja uma infiltração, seja um chute de fora da área, do que Filipinho, Raul e Patrick. O Riquelme já tinha aumentado essa média, mas eu vejo esses dois jogadores agregando nesse sentido de serem finalizadores. O Atlético, ele é um time que já finaliza muito, mas ele finaliza sempre com as mesmas peças. Tem esse cara de trás para chegar, para bater a gol, para pisar na área e causar um desequilíbrio na marcação. Eu acho interessante tanto do Alejandro quanto do Elan Ricardo. Aí, chutes certos por jogo. A média baixa basicamente para todo mundo, não tem nada para agregar nesse sentido. E aqui a gente já percebe uma questão. O Alejandro Garcia é o jogador com mais passes
com mais ações com a bola, na real, que qualquer outro volante do Atlético. Ou seja, um jogador que tenta trabalhar bastante a bola. Aí você pensa que, pô, mas o Raul também toca muito na bola. Só que aí tem outra estatística que eu acho que ajuda a gente a elucidar. Questão primeiro, 16 passes no campo do adversário. O Alejandro Garcia tem 10 passes a mais no campo do adversário. É um número relevante. Então não é aquela troca de bola infértil com os zagueiros que o Raul costuma fazer. E outra, o Raul tem média de passes decisivos por jogo 0,2. O Alejandro Garcia 2,7. É disparado o jogador com mais capacidade de criar situações entre os nossos volantes. Se você somar aqui, ó, Elan Ricardo 0,7, Riquelme 1,4, Patrick 0,6, ou seja, somando todos, dá menos do que o Alejandro Garcia. Somando todos, dá 2,4, o Alejandro Garcia 2,7 chances criadas por jogo. É um número que me chama muito a atenção, que eu acho que essa capacidade de trato com a bola do Alejandro Garcia fica clara. Tanto a questão dos passes decisivos, quanto a questão dos passes no campo do adversário, isso somado a uma grande participação. Então mostra ser um jogador influente. Em questão de bola longa, ele perde para o Riquelme, né? Mas o Alejandro Garcia e o Elan Ricardo entregam uma média melhor que Filipinho, Raul e Patrick. Eu acho que, assim, isso aqui, eu acho que a gente pode separar em dois, assim. Primeiro, o Filipinho, Raul e Patrick, que parecem estar abaixo em basicamente todos os números. E depois o Riquelme, que já chega a dar uma melhorada no setor, o Alejandro Garcia e o Elan Ricardo. Então a tendência é realmente um salto de qualidade ali na volância, até porque eu acho que piorar não dava. Mas assim, a gente ganha em questão de bola longa, é interessante. Interceptação, o número do Alejandro Garcia é 0. Não sei nem se estava errado lá no SofaScore, mas é 0. Desarmes, 1,1, também não é um grande desarmador, é verdade. Mas se você for aqui para bolas recuperadas, 2,6 é basicamente a mesma coisa que o Filipinho, 2,8, sabe? Se você pegar aqui 2,6 com 3,5, é mais do que, por exemplo, uma dupla de Filipinho e Patrick, se você pensar em Alejandro Garcia e Elan Ricardo juntos. Então, acho que a gente ganha em outro sentido. Isso aqui explica muito, né? A questão dos duelos vencidos, 57%. Venceu mais duelos do que o Raul, basicamente a mesma coisa que o Filipinho, venceu mais que o Riquelme. Então, a gente também tende a ter um meio-campo um pouco mais competitivo, né? Assim, essa mudança no setor de volantes, a gente claramente só tem a ganhar, tá? Pra mim fica muito claro que essa mudança no setor de volantes, a gente só tende a ganhar, a crescer, a ter mais opções, a ter opções melhores. E aí vai entender como o Odair vai utilizar. Eu acho que uma dupla de Elan Ricardo e Alejandro Garcia, a gente pode ter algo muito interessante que é a variação. Em algum momento um fica mais com o primeiro volante, outro momento outro sai mais um pouquinho, aí você vai trocando, você vai alternando, pensando em variação, pensando em construção de jogo. Mas ali a gente já viu como o Alejandro Garcia, ele traz algo que talvez os nossos volantes não possam entregar, que é a capacidade dos passes diferentes, capacidade dos passes que criam situações de gol. Isso para mim já chama muita atenção. Então, que chegue, acho que os números são interessantes, acho que as primeiras impressões são interessantes. Óbvio que a gente vai ter uma percepção maior quando o cara chegar e demonstrar a capacidade dele, mas num primeiro momento é um nome que anima para tentar fazer essa dupla com o Elan Ricardo para subir o nível da posição, não só para essa temporada, mas pensando na temporada que vem, o Alejandro Garcia, que também já foi alvo, por exemplo, de clubes como o Santos ao longo desse ano. Beleza? Tamo junto, rapaziada.